Gênesis capítulo 11. Amém? Gênesis capítulo 11. E diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração no dia de hoje. A Bíblia, ela vai nos dizer, a história qual nós lemos, que o povo, se a gente for ler os versículos anteriores, o capítulo 10, o capítulo 9, nós vamos ver que o Senhor, Ele vai dar uma ordem. Repita comigo, uma ordem foi dada pelo Senhor. Só que o povo não obedeceu. O Senhor tinha dado uma ordem: vão e se espalhem sobre a face da terra. Só que o povo não quis se espalhar. O povo achou mais confortável e achou melhor eles ficarem juntos e ficarem unidos, pois eles falavam uma só língua. E eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles desobedeceram uma ordem que era simples: vai e se espalhem. Mas eles preferiram ficar juntos. E a Bíblia vai dizer que eles se juntam e agora eles planejam. Nós vamos fazer uma torre cujo cume vai tocar os céus. Eles queriam chegar aos céus com as suas próprias mãos. Eles queriam edificar uma torre que eles chegassem até os céus, até que eles chegassem perto de Deus. E Deus desceu. A Bíblia vai dizer que Deus desceu naquela cidade. Olhou a construção. Olhou a cidade e disse: eles são um, e a sua língua são um. E não há nada que possam impedir. Mas a gente vai lá, vai descer e confundir a língua desse povo. E o Senhor, Ele desce, confunde a língua do povo. Ninguém mais se entende. E cada um vai procurar quem falava a sua língua. Ele encontrava um que falava japonês, outro que falava alemão, outro que falava português, e eles foram se encontrando e eles se espalharam sobre a face da terra. O que o Senhor, Ele colocou sobre isso? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: o Senhor. Fale com força: o Senhor, Ele vai fazer o que é necessário para que se cumpra a vontade dEle sobre a tua vida. Fala para o irmão que está do teu lado: Ele, o Senhor, não vai te poupar para
para cumprir a vontade dele. Aleluia! Porque a gente pode achar que o Senhor, Ele vai nos poupar no meio da dor, que o Senhor, Ele vai nos poupar no meio das lágrimas, que o Senhor vai nos poupar no meio da luta. Só que se o Senhor nos deu uma ordem e nós não estamos cumprindo a vontade do Senhor, Ele não vai poupar a nossa vida para que se cumpra a vontade dEle sobre nós. Nem que isso seja necessário nos fazer chorar. Nem que isso seja necessário passar pela dor. Nem que isso seja necessário passar pela luta. Mas a vontade dele vai ser cumprida sobre a minha e a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: a escolha é sua. Você quer viver a vontade de Deus com alegria? Ou você quer que Ele desça e não te poupe para cumprir a vontade dEle? Porque o Senhor, Ele já nos deu uma ordem. Cada um de nós recebemos uma ordem do Senhor. Cada um de nós já recebeu uma promessa do Senhor. Cada um de nós temos a direção do Senhor na nossa vida. Só que a nossa escolha se a gente quer viver a vontade de Deus, ou se Deus, Ele não vai nos poupar para fazer a vontade dEle sobre a nossa vida. Nem que para isso a gente tenha que sofrer. Nem que para isso a gente tenha que ser espalhado sobre a face da terra como aquele povo foi. Porque aquele povo, eles construíram uma cidade, estavam construindo uma torre. Só que eles queriam a glória para si. E a glória não é nossa, a glória é de Deus. Toda a glória, ela tem que ser para Deus. Mas aquele povo, eles queriam a glória para si. Queriam um nome. Eles queriam um status. Só que o Senhor foi e falou: não, a minha ordem foi: vai e se espalhe. Vocês não querem fazer? Não tem problema. Eu vou e confundo e vocês vão ter que cumprir aquilo que eu mando. Eu vou e desço, eu vou e toco, eu vou e trabalho. Mas que a minha vontade vai ser cumprida, ela vai. E o Senhor, Ele não poupa a nossa vida. O Senhor, Ele não poupa. Só que muitas vezes a gente chora, a gente acha que Deus nos esqueceu, mas o que na verdade a gente esquece é de cumprir a vontade dEle na nossa vida. O que na verdade a gente esquece é das palavras que Ele nos disse, das palavras que Ele ordenou e que nós estamos desobedecendo. Na verdade, o que nós esquecemos é a nossa parte. Nós só queremos que o Senhor faça dele, nós esquecemos da nossa. Mas o Senhor nessa noite, Ele está nos convocando para adorar e bendizer ao seu nome, para entregar a nossa vida, o nosso coração para fazer a vontade dEle, para que a vontade dEle seja cumprida. Quer as promessas cumpridas na sua vida, fique no centro da vontade de Deus. Cada um de nós sabe aonde foi que Deus nos chamou. Cada um de nós sabe o que é que Deus, Ele pede para você. Qual é o Isaac que Ele te pediu. Cada um de nós sabe aonde que nós precisamos sacrificar. Só que nós temos dó de nós mesmos, mas Deus, Ele não nos poupa para cumprir a vontade dEle sobre a nossa vida. E se a vontade dEle, a gente vai precisar gemer e chorar, Ele vai nos fazer isso. É difícil, mas a vontade dEle é soberana. A vontade dEle é soberana. Não é a minha vontade que prevalece, mas é a vontade dEle que deve permanecer e prevalecer sobre a nossa vida. A ordem dEle para nós é: adore. Quando aquela mulher samaritana vai perguntar: Senhor, aonde nós devemos adorar? Ele diz que não importava o lugar. No monte, no templo, não importava. Porque a hora chegou e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A ordem de Deus é para que nós nos santifiquemos.
A ordem de Deus é para que nós o adoremos. A ordem de Deus era para que nós venhamos fazer a sua vontade. A gente quer viver a plenitude de Deus, a gente quer viver as promessas, mas a gente não quer fazer a vontade de Deus. Mas antes de viver os sonhos, os planos e os projetos, precisamos viver a vontade de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: sabe qual é a maior felicidade? É viver a vontade de Deus. Porque não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira. A gente passa pela dor dando glórias ao Senhor. A gente passa pela prova glorificando ao seu nome, porque nós sabemos que há um Redentor que se levanta, que zela pela nossa vida e que traz alegria no momento da tristeza. Ele traz o refrigério no momento da aflição. Ele traz a promessa, pelo menos um pouco da sua promessa cumprida, para alegrar o nosso coração e a nossa alma, para a gente continuar crendo. O que o Senhor ele nos oferece é muito maior. O que o Senhor ele nos oferece é muito maior. Os planos que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior. Que nós venhamos viver a plena vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém. Quem vai adorar ao Senhor comigo nessa noite? Então se coloque de pé em nome de Jesus.